Você sabia que nem todos os palestinos são muçulmanos, mas ainda assim todos eles são perseguidos por Israel? No dia 17 de julho, a quinta-feira da semana passada, a única igreja católica na faixa de Gaza foi bombardeada por Israel, matando 3 pessoas e ferindo outras várias, incluindo o pároco da igreja, a Igreja da Sagrada Família. Essa não foi a primeira igreja cristã atacada por Israel e muito menos é a primeira vez que palestinos cristãos são perseguidos pelo Estado israelense. Essa é mais uma prova de que essa não é uma guerra religiosa. Não se trata de um conflito entre judeus e muçulmanos. Trata-se de um conflito entre o Estado israelense e todos os palestinos. Trata-se de uma guerra colonial. Esse é o tema do vídeo de hoje, logo depois da vinheta do canal. Na manhã do dia 17, quinta-feira, enquanto pessoas rezavam na igreja da Sagrada Família, a única igreja católica da faixa de Gaza, a igreja foi atingida por um projétil israelense, matando 3 pessoas e ferindo outras várias, incluindo o padre Gabriel Romanelli, padre argentino que ficou conhecido pelas ligações diárias com o Papa Francisco, enquanto esse ainda era vivo, para falar sobre a situação não só dos cristãos da faixa de Gaza, mas a situação de todos os palestinos. Entre os mortos em decorrência do ataque israelense estão o zelador da igreja, que tinha 60 anos, além de uma senhora de 84 anos que recebia apoio psicossocial na igreja, já que a igreja servia como refúgio e abrigo para muitos dos deslocados da guerra em Gaza. O complexo da Igreja da Sagrada Família abriga palestinos cristãos e muçulmanos, incluindo muitas pessoas com deficiência em decorrência da guerra que se abrigam na igreja, tentam se proteger num lugar religioso, em um templo religioso que também é alvo das ações israelenses. Essa não é a primeira igreja cristã atingida por Israel, em breve a gente vai falar disso, e muito menos o primeiro local religioso, o primeiro templo religioso, já que várias mesquitas foram destruídas pelas forças israelenses. Ainda na quinta-feira, o Papa Leão XIV publicou um telegrama sobre o assunto. O telegrama é esse que aparece na tela aí para vocês. No mesmo dia, na quinta-feira, pela manhã, houve um pronunciamento público do Papa em suas redes sociais, mencionando o ataque, lamentando as vítimas e prestando solidariedade aos cristãos da faixa de Gaza. Mas observem uma coisa, aí na tela para vocês agora, tanto o telegrama quanto o tweet do Papa. Nenhum dos dois menciona quem fez o ataque. Nenhum dos dois menciona o Estado de Israel. O Papa acabou sendo muito pressionado e criticado por essa omissão e fez um segundo pronunciamento, dessa vez no dia 20, 3 dias depois do ataque, no domingo pós-ataque, mencionando os responsáveis, mencionando o ataque do exército israelense. São esses tweets que estão aparecendo na tela aí para vocês agora. Ainda na quinta-feira, depois da imensa repercussão e da má repercussão do ataque, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu publicou uma declaração muito protocolar, com poucas palavras, essa declaração que vocês estão vendo aí na tela agora, falando que lamentava que uma munição perdida tinha atingido a Igreja Católica da faixa de Gaza. Acontece que, segundo a imprensa, e especialmente segundo a imprensa israelense, essa declaração de Netanyahu só veio a público por causa das pressões exercidas por Donald Trump para que o governo Netanyahu se retratasse do ocorrido, dada a má repercussão do ataque a um templo religioso, a única igreja católica da faixa de Gaza. Para além disso, o próprio exército israelense, as forças de defesa de Israel, como eles chamam as suas forças armadas, que de defensivas nada tem, são forças de agressão, de ataque, são forças genocidas, publicaram esse pronunciamento no seu Twitter, dizendo
que as IDF direcionam seus ataques somente a alvos militares e fazem todos os esforços possíveis para mitigar danos a civis e estruturas religiosas, e lamentam qualquer dano não intencional causado a elas. Acontece que essa não é a primeira igreja cristã atacada e destruída por Israel na faixa de Gaza. Ainda em 2023, por exemplo, Israel atacou e destruiu a igreja de São Porfírio, a igreja mais antiga da faixa de Gaza e a terceira igreja mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Essa igreja tinha sido construída no ano de 425 depois de Cristo, ou seja, no século V, e tinha mais de 1.500 anos de história. Essa era a igreja antes do ataque israelense nos seus interiores, e assim ficou a igreja depois dos ataques de Israel. Apesar de uma igreja cristã, essa não era uma igreja católica, era um templo da igreja ortodoxa grega, que tem muitos fiéis entre os palestinos. A maior parte dos palestinos cristãos são cristãos da igreja ortodoxa grega. Então, essa, a igreja de São Porfírio, que era uma das únicas 3 igrejas cristãs de Gaza, foi destruída em 2023, uma igreja de mais de 1.500 anos. Agora, a Igreja Católica, a única Igreja Católica, a da Sagrada Família, foi atingida e, em parte, bastante danificada, matando pessoas por parte de Israel. E a terceira igreja cristã em Gaza é uma igreja batista, que também já foi alvo de Israel. E não só Israel destruiu a igreja de São Porfírio, a igreja ortodoxa grega na faixa de Gaza, como 9 dias depois do primeiro ataque, o das fotos que eu mostrei para vocês, a igreja foi atacada novamente. É muito curioso, é muito engraçado como tantos erros acontecem de maneira tão repetida quando se trata dos ataques israelenses contra os palestinos. É bom destacar que todos esses templos, além de espaços religiosos onde as pessoas vão para orar, por exemplo, também se converteram em abrigos para os feridos, os órfãos, os deslocados da guerra em Gaza. Então, toda vez que Israel destrói e ataca um templo religioso, seja um templo muçulmano ou um templo cristão, Israel está atacando refugiados de guerra, está atacando palestinos que não têm mais para onde ir. E como um último exemplo, também em 2023, ainda em outubro de 2023, logo depois de iniciar sua ofensiva contra a faixa de Gaza, Israel atacou e destruiu o Hospital Batista de Gaza, matando e ferindo mais de 500 palestinos. O hospital foi construído pela Igreja Anglicana no século XIX. Posteriormente, já no século XX, em 1954, o hospital foi comprado pela Convenção Batista do Sul, com sede nos Estados Unidos, comprado e administrado pela Convenção Batista, e em 1980 foi devolvido à Igreja Anglicana, mas acabou ficando mais conhecido como Hospital Batista de Gaza. Esse hospital foi atacado por Israel, um míssil israelense atingiu o hospital, matando e ferindo mais de 500 pessoas, e quando aconteceu, Israel jurou de pé junto que aquele não era um míssil seu, que era um míssil do Hamas que errou o alvo e acabou caindo no hospital, enquanto o Hamas, por sua vez, negava essa acusação. Muitos jornais grandes do mundo inteiro noticiaram as alegações israelenses de que não tinha sido Israel que tinha atacado o hospital, mas, posteriormente, uma agência sediada no Reino Unido, a Forensic Architecture, realizou uma análise da cratera do local atingido pelo míssil e concluiu que aquele era um míssil israelense e que Israel espalhou desinformação propositalmente para acusar o Hamas de ter atingido aquele hospital. Vejam, foi uma organização do Reino Unido que fez essa avaliação forense no local e concluiu que aquilo foi um míssil israelense que atingiu o hospital. De lá para cá, Israel já destruiu e atacou outros vários hospitais na faixa de Gaza, mas naquela época ainda reinava o cinismo de dizer que eles jamais atingiriam esses alvos. Hoje ninguém nem mais se importa com os hospitais palestinos destruídos por Israel, nem mesmo Israel se importa em negar. E, para confirmar isso que eu acabei de falar, nesse ano, em abril,
no dia 13, o mesmo hospital foi atacado por Israel. E esse hospital, o Hospital Batista de Gaza, além de ser o único hospital cristão na faixa de Gaza, era o único hospital que oferecia tratamento oncológico, tratamento para câncer para os palestinos de Gaza e foi destruído por Israel por completo nesse ano. A ofensiva de Israel contra os palestinos de todas as religiões só mostra e só confirma como essa não é uma guerra entre civilizações, não é uma guerra entre religiões, não é uma guerra entre judeus e muçulmanos, ou entre muçulmanos e judeus. É uma guerra de Israel contra o povo palestino, independente do seu credo. E aqui a gente nem entrou no tema, por exemplo, dos cristãos, dos palestinos cristãos que vivem na Cisjordânia e que são também perseguidos por Israel lá. Existe toda uma discussão também teológica sobre a visão judaica do cristianismo, a visão judaica do próprio Jesus, que eu não vou aprofundar aqui, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas que eu quero fazer essa discussão também em nível teológico, uma discussão sobre como o Islã e o judaísmo veem o cristianismo, mas por agora basta a gente observar que Israel não faz distinção de credo quando o tema é atacar, é assassinar, é roubar as terras do povo palestino. Essa não é uma guerra religiosa. O elemento religioso está envolvido, como está envolvido em todas as questões do Oriente Médio, mas ele não é nem de longe o elemento central. O que Israel quer é a terra do povo palestino. O que Israel quer é expandir o seu território. E Israel não vai parar na Palestina. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você gostou do que viu aqui, se você gosta do conteúdo, considere contribuir financeiramente com o canal. O link para se tornar um membro do Apoia-se ou um membro do clube do canal está aqui na descrição do vídeo, além da chave Pix para doações mais pontuais e o QR Code que esteve presente aqui no vídeo durante toda a nossa discussão. Um abraço.